Irmãos, a graça bem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja aquele que reina em nossas vidas, aquele que reina em nossas famílias, aquele que reina em nossos trabalhos, que nós somos gratos a Ele por termos trabalho, por mais que seja enfadonho, cansativo. Muitas vezes nós julgamos que de repente merecíamos trocar ou de emprego, ou emprego melhor, enfim. Mas uma coisa é fato, nós temos que agradecer, porque amanhã é um novo dia, dia de trabalho, dia de lutas, e nós temos, e muitas vezes em nosso coração, a olhar para o trabalho e perceber apenas o lado, vamos assim dizer, não tão bom, um enfado, enfadonho do trabalho, mas agradecer ao nosso Deus, porque é de lá que você tira o seu sustento, é de lá que você tira a manutenção da sua família, e é de lá que Deus tem honrado a provisão da sua casa. Então um dia especial se chama também segunda-feira, mas vivamos o presente. Hoje é domingo, onde nós celebramos o nosso Deus em um culto público na escola dominical, estudos fantásticos, como hoje foi falado, ensinado pelo professor presbítero Genivaldo. E agora à noite nós nos aquietamos, já cantamos, nós já bendizemos o nosso Deus, já fizemos a nossa confissão, e agora nós abriremos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versos de 1 a 9, para a nossa edificação nessa noite. É sabido que temos que ter toda a reverência, todo o cuidado de não banalizarmos esse momento. O professor Genivaldo falava hoje pela manhã sobre o escândalo causado na vida de um pastor coreano que veio ao Brasil, e ele ficou escandalizado com a igreja brasileira, porque a igreja evangélica brasileira, porque ele percebeu o quanto a igreja ela se tornou irreverente. Levanta-se a todo momento, as pessoas conversam olhando uma para o lado, conversa de maneira paralela, e aquilo causou porque os orientais eles são pessoas extremamente disciplinadas no que diz respeito à fé. Eles então muito mais, porque eles estão na presença do Eterno, ao ponto de que eles não permitem que em suas igrejas ou no culto que é público não tire fotos. Fotografia não pode ser tirada naquele. É uma maneira, admirável que nós temos como crentes em Cristo Jesus alcançar zelo, cuidado, reverência para a hora do culto, Ao entrar na casa do Senhor, leitura bíblica sendo feita, uma oração sendo direcionada ao Eterno, nós paramos lá fora, ficamos lá esperando. Para que esse seja o momento que Deus fala conosco através da leitura, mas também quando nós levantamos as vozes e falamos com o Eterno. Sinal de respeito, sinal de reverência, para que os mais novos que estão vindo, que serão postos futuramente nas fileiras da frente da obra do Senhor, eles passem isso para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Tu inculcarás. Isso tu inculcarás. E nós pretendemos, pela graça do Senhor, inculcar reverência no culto. Capítulo 9 do livro de Atos, de 1 a 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.
Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Deus nos abençoe grandemente nessa noite. Meus irmãos, o Milor Fernandes, ele que era jornalista e desenhista, deixou alguns desenhos, mas as suas falas um tanto mais ácidas de alguma maneira. Ele traz, morto em 2012, ele traz uma frase muito interessante que, para nós refletirmos um pouco, que fala uma pura verdade. A frase é o seguinte: como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos também. Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos também. É admirável. Aquele pastor é um homem de Deus. Aquele presbítero, eu vejo que é um santo homem. Aquele irmão presidente de UPH, aquela irmã presidente de SAF, que mulher fantástica. E aí nós temos lá em casa um dizer, e a Clélia fala assim: mas como é ruim você saber coisas das pessoas, porque você perde o encanto pela pessoa. Quando você começa a conviver com as pessoas de outras igrejas, quando nós vamos pregar e falar, e querendo ou não surge algumas situações e você tem uma admiração pela pessoa, ou de repente ter um pouco mais elevado em uma auréolazinha na cabeça, e você acha, puxa, essa pessoa ela é muito boa, ela é espiritual, ela é uma pessoa crente, ela é devotada. Isso não tira os méritos. Mas quando você passa a conhecer essa pessoa, você perde um pouco a admiração. E essa fala do Milor Fernandes, como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos também. Elas são admiráveis, mas à distância, com seus toques, retoques e suas máscaras. Com suas máscaras. Quando chegamos perto desta gente, dessas pessoas, que elas retiram as suas máscaras, logo descobrimos os seus furos, enxergamos suas cicatrizes e encaramos os seus pecados, que são como nós, meros mortais. E nós logo desistimos dela. Me frustrei, me decepcionei, estou extremamente com a cara no pó, porque fiquei decepcionado com a fulana ou com a beltrana. Sabe por quê? Porque nós não sabemos amar de verdade. Sabe por quê? Porque nós ansiamos por pessoas de verdade, e nós não encontraremos essas pessoas de verdade senão na obra de Cristo, senão na casa de Deus, senão no reino de Cristo. É onde as máscaras caem, é onde de fato não existe mais retoques, é onde não pode ter mais fingimento, é onde não pode ter mais nenhum tipo de ação ou sentimento carnal que se pregam por aí afora, fingidos, hipócritas de certa forma, tentando trabalhar em nossas mentes. Como nós vimos lá fora, as pessoas tentam passar uma imagem de que não são. E quando você aproxima daquele profissional, quando você aproxima daquele vendedor, quando você aproxima daquele advogado, quando você aproxima daquele comerciante, quando você aproxima daquele, você logo fala assim: caramba, não é nada disso. As pessoas, de fato, ao convivermos com elas, e nós não sabemos amar de verdade, porque nós ansiamos por pessoas de verdades, mas que sejam transformadas, diferenciadas, que as maquiagens de fato não existam e nem podem existir, porque na verdade, meus irmãos, gozar do que nós esperamos dos outros, geralmente nós não buscamos em nós. Esperamos dos outros virtudes, esperamos dos outros autenticidade,
Esperamos os outros que haja um ar de espiritualidade. Esperamos os outros virtudes, mas nós não nos esforçamos o bastante para sermos virtuosos. Cobramos muito e pouco nós temos. Focamos demais na beleza do corpo trabalhado e desprezamos a bênção de um lindo caráter que pouco se fala nesta nossa geração consumista. Há uma frase muito interessante de Confúcio, que ele diz: ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto a beleza do corpo. Nós não cultivamos admiração pelo caráter, como nós admiramos o corpo. Mas que corpo bonito desse homem, que corpo bonito dessa mulher, que corpo trabalhado, que corpo. E quando ficamos sabendo do caráter das pessoas, ela tem um caráter bacana, interessante. E o mundo precisa desesperadamente de pessoas de verdade, de gente transformada pela graça de Deus e que vivem em um processo contínuo e continuada de santificação, progressiva, de transformação diária. Dessa mesma forma que Paulo buscava viver depois do seu encontro com Cristo. Depois do seu encontro com Cristo, houve de fato, máscaras caíram, ao ponto de que Paulo se levanta contra Pedro lá em Gálatas e percebe a dissimulação do apóstolo Pedro. Agora Paulo exorta, Paulo passa a ser um homem sem máscara, um homem que de fato passa a ser o referencial. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O mundo precisa desesperadamente de pessoas verdadeiras, que não tenham retoques e nem usam máscaras. Elas são admiráveis à distância, mas também ao aproximar-se. Vê-se os furos, contempla-se as cicatrizes, consegue-se perceber e ver, enxergar os pecados. Sim, mas sobretudo conseguem também ver Jesus Cristo em suas vidas. Essa é a grande, perdão da palavra, sacada da conversão. A conversão em Cristo Jesus é aquele ato que faz com que todas as máscaras caem. Aquele que furtava, como trabalhado hoje pela manhã, não furte mais. Aquele que falava mal do irmão, não pode mais falar. Há uma autenticidade, há uma verdade, há uma aletheia predominantemente na casa, no corpo, na igreja de Cristo Jesus. E a conversão de Paulo foi a mais importante da história. E é isso que Lucas mostra nessas 3 conversões. Não é o foco dessa pregação, mas se nós percebemos, nós vimos semana passada a respeito da conversão de Simão, o mágico. A sequência, Lucas narra também a conversão de Felipe e o eunuco etíope. Mas então ele chega na conversão de Saulo de Tarso, que mostra um grande divisor de águas. Isso chama a atenção de Lucas. Lucas fica tão maravilhado. Lucas fica com um sentimento, fala assim: mas caramba, quem era Paulo? Quem era Paulo? E ele cita 3 vezes a narrativa da conversão de Paulo: Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Isso chamou muita atenção de Lucas. Lucas fica impressionado com a importância da conversão de Paulo, que ele relata 3 vezes no livro de Atos. 3 coisas são necessárias para a conversão, para a salvação de um homem e de uma mulher. E isso precisa ficar muito bem claro em nós. Precisa ficar muito bem definido em você e na minha vida. Primeira coisa, aquele homem, aquela mulher que tem convicção de salvação, primeiro, é preciso saber em quem você acredita. A primeira necessidade, a coisa necessária
para um homem ou mulher salvo é saber em quem você deve acreditar. A segunda coisa é saber que deve desejar o que você deve desejar. E a terceira coisa é saber o que deve fazer depois de salvo. Acreditar, desejar e fazer. Eu acredito, eu desejo e eu faço com a minha salvação. O capítulo 9, então destrinchando o texto, o verso 1, Lucas então abre as entranhas da coisa. Saulo, segundo os próprios comentaristas, vai dizer que há dois eventos de suma importância, que foi um verdadeiro divisor de água na vida da igreja. A primeira, Atos 2, 1 a 4, o derramamento do Espírito Santo. E a segunda coisa mais importante no livro de Atos dos Apóstolos, a conversão de Saulo de Tarso. A conversão de Paulo foi algo marcante, que a partir de então acontece coisas fora do comum. Por quê? Verso 9, capítulo 9, o verso 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo respirando ameaça e morte. Lucas então, para descrever Saulo antes da sua conversão, ele descreve como um animal feroz, como um animal selvagem. O verbo que ele vai usar lá no capítulo de número 8, versos 3, Saulo, porém, assolava a igreja. O verbo que ele usa é limain. E essa expressão, esse verbo traz a ideia de devastar, assolar. Esse homem assolava, ele respirava, ele era um animal. A Septuaginta, ela vai usar esse mesmo verbo que Lucas usa no capítulo 8, versículo 3. Porém, Saulo assolava a igreja. Ele vai usar essa expressão em relação a um animal que destruía as vinhas como um javali que entrava fazendo uma verdadeira atrocidade. Paulo era um monstro que fazia e acontecia, um verdadeiro carrasco impiedoso, um perseguidor truculento, um tormento para todo cristão, quer seja homem ou mulher, porque Paulo era um assassino legalizado. Paulo matava segundo a lei de Moisés. Paulo era o famoso 007, com licença para matar. Ele matava, ele assolava. Limaino. Ele fazia uma verdadeira, ele devastava. E aí Lucas diz assim: Este homem, Saulo, respirava, ele tinha um hálito, ele tinha como um búfalo, ele bufava em suas narinas um verdadeiro hálito da morte. Ele era mau, cruel. Paulo perseguia os discípulos de Cristo do mesmo modo que uma fera selvagem caça sua presa. O verso 2: Ele pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. A conversão de Paulo é uma evidência insofismável da graça soberana de Deus. E quando as pessoas começam a dizer assim: Jesus não existiu, Jesus nunca existiu, isso é balela, e aí então há um argumento de defesa da fé apologético dizendo: e o que foi que aconteceu com Paulo? Explica a conversão de Paulo. Como o homem sai do estágio de inimigo e muda agora de lado e passa agora a ser amigo? Como explicar? E aí então, para elucidar tamanha nó, ele diz assim: não, Paulo foi uma epilepsia. Ele teve uma epilepsia, então passou a ter alguns vislumbres, e aí não ficou bem das ideias, tentando justificar
justificar, trazendo sempre um lixo de argumento para tentar denegrir e agredir a graça de Cristo na vida do homem mais depravado. O que nós precisamos entender é que Paulo nunca decidiu ser de Cristo. Ele não se decidiu por Cristo. Ele estava perseguindo a Cristo. Foi Cristo quem decidiu-se por ele, por Paulo. Na verdade, tudo o que Paulo pensa, diz e faz é dominado pelo seu desejo de matar, de aniquilar, de atrocidade, de fazer uma verdadeira devastar a igreja de Cristo. Aí então surge a célebre questionamento calvinista e os amilenistas, ou os que defendem o livre-arbítrio, os arminianos. O homem de fato tem livre-arbítrio? O homem pode escolher Deus? Claro que pode, segundo eles. E o texto nos ensina claramente que não é possível. Como pode um homem escolher Deus? Se perguntarmos o caso desse texto, da conversão de Saulo, só existe uma resposta possível. O que sobressai na narrativa é a graça soberana de um Deus que quer aquele homem, ele vai atrás daquele homem ou daquela mulher com um chamado irresistível. Não tem como fugir. Paulo é a prova viva. Saulo, então, não se decide por Cristo. Como poderíamos dizer, pelo contrário, ele está perseguindo, ele odeia Jesus, ele quer acabar com o povo de Cristo. É melhor dizer que Cristo se decidiu por ele. Ele interveio na vida de Paulo. A evidência disso é inquestionável. Paulo estava caçando os cristãos para prendê-lo. Cristo estava caçando Paulo para salvá-lo. Não era Paulo quem estava buscando a Jesus, era Jesus quem estava buscando Paulo. A salvação de Paulo não foi iniciada por ele, mas por Jesus Cristo. Não foi Paulo quem clamou: eu aceito Jesus, eu quero Jesus. Foi Jesus quem chamou pelo nome: Saulo, Saulo. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Não tem como nós negarmos esse fato nesse texto. Os argumentos. Paulo não aceitava de forma nenhuma que um nazareno crucificado, com os criminosos, com 2 criminosos, pudesse ser o Messias de Israel, prometido por Deus. Paulo não aceitava que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido dependurado no madeiro. Paulo não acreditava que uma pessoa pregada numa cruz, considerada maldita, anátema, pudesse ser o Salvador do mundo. Enquanto mais tarde, de acordo com João Calvino, esse que agora é o verdadeiro carrasco, o lobo cruel, passa a ser a ovelha de Cristo Jesus. Não dá para tomarmos nota, mas vamos caminhar. Então o verso 2 continua: ele pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que ele, caso achasse alguns que eram do caminho. O termo aqui no versículo de número 2, sobre essa expressão caminho, é uma descrição do cristianismo. Isso se tornou muito popular na época do apóstolo, na época dos apóstolos de Cristo Jesus. Eles não receberam o nome de cristão ou cristianismo, vai ser mais à frente, mas eles eram o do caminho, o povo do caminho. Vocês se lembram de fato quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14 versículo 6. Jesus, ele havia isolado, repito, Jesus isolou o cristianismo como o único caminho que leva o homem para Deus. Não existe possibilidade, não existe outros caminhos. Jesus isola, é exclusivo, é a exclusividade do cristianismo. Cristianismo, então, é conhecido como o caminho. E é interessante porque provavelmente não poderia haver termo mais apropriado que esse. O cristianismo é o caminho
Há apenas um caminho para Deus, e é através do próprio Jesus de Nazaré. Se nós pesquisarmos a Bíblia, poderemos verificar que lá no começo da criação, em Gênesis capítulo 3, versículo 24, o caminho foi de fato perdido. O anjo foi colocado com espadas para impedir o caminho da árvore da vida. Poderíamos passar uma noite inteira só falando sobre o caminho perdido, mas agora restaurado. O caminho que esta igreja de Nazaré, a igreja de Jerusalém, passa agora a restaurar. O caminho que nós que aqui estamos precisamos pregar, ser restaurado continuamente em nossas vidas, para não apenas nós nos conduzirmos para a árvore da vida, Cristo, mas também tantos quantos pudermos encaminhar para a árvore, para Cristo Jesus. Os profetas falaram sobre isso de uma maneira muito clara. João Batista vai dizer a respeito do caminho: voz que clama no deserto, de uma maneira muito clara: preparai o caminho. Jesus, eu sou o caminho. Essa citação que o apóstolo Paulo nos oferece em Atos 24, verso 14, outros tantos textos a mais, que ele vai dizer assim. Atos 24, por favor, verso 14, que diz assim: porém confesso que segundo o caminho, a quem chamam seita, o caminho, a quem chamam de seita, esse de fato é a única exclusividade para ir para o céu. Quer queira, quer não, Satanás, sabido disso, e inculcando na cabeça dos homens que cada um pode seguir o seu caminho, buscar o seu caminho para entrar na eternidade. Tantos são os caminhos da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do Islamismo, do Confucionismo e tantos ismos, do Esoterismo e tantos ismos por aí. Embora muitos digam: minha religião é que me leva para o céu. Mas eu creio firmemente que o pastor fulano de tal é homem poderoso, o meu padre, o meu bispo. Cada um acha que está no caminho. Mas se seu caminho não for o caminho de Jesus Cristo e os seus ensinos, esse é caminho de morte, é fato. Essa pessoa está trilhando um caminho de morte. O caminho de fato é para todos, é democrático, porém os passos são individuais. Você, nós temos que trilhar, se queremos entrar no céu, trilhar os passos de Cristo Jesus. Mas vou caminhar com vocês mais um pouco. O verso 3 diz assim: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Perto da cidade algo fantástico acontece: a conversão de Saulo de Tarso. Todos nós, todos que aqui estão, caminham ou caminharão sobre essa perspectiva. Em algum momento da nossa vida, nós cremos na religião, nós criamos na religião, nós tínhamos uma religião. E Cristo então chega como chegou para Paulo, e diz assim: Paulo, tudo que você crê, em quem você depositou a sua fé, toda a sua perspectiva teológica, doutrinária, todo o seu compêndio sistemático de conteúdo e conhecimento é efêmero e insignificante, Paulo. Porque Paulo agora tem o capítulo 9, versículo 3. Paulo era um homem religioso. Paulo julgava estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, zeloso, como ele vai dizer. Mas o versículo 3 é um divisor de água na sua vida e na minha vida. Eu vou dividir esse momento do verso 3 em 3 momentos: o contato, a conversão e a consagração. O contato com o Evangelho, a conversão que o Evangelho produz, mas a consagração que também é produzido pelo Evangelho. E esse primeiro momento, o contato,
Aqui está ele, vivendo em uma atmosfera de matanças e ameaças, marchando em todos os lugares, como um verdadeiro feroz leão, tentando derrubar, destruir os que confessam Jesus Cristo. Pensando, vou para aquela cidade e vou extirpar todos os cristãos que ali estão. Lá dentro eu vou fazer como rolo compressor, passar por cima de todo mundo. Enquanto ele se move em direção a com essa perspectiva, com esse pensamento, com esse plano, Deus o interrompe. Deus o interrompe. Eu acho muito interessante. Você quer falar assim, não, o que tem de mais? Deus o interrompe. Deus o interrompe de ir para o inferno. Deus o interrompe de ser ou continuar naquela perspectiva de um homem depravado. Deus o interrompe. Deus me interrompeu. Deus te interrompeu. Deus nos interrompeu de continuarmos indo para o caminho de morte do inferno. Aqui está a grandeza que o Evangelho de Cristo Jesus produz. O contato, tantos quantos tiveram contato com esse Evangelho, houve mudança, houve uma interrupção. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. E o que é interessante, Deus, sempre Deus, nunca o homem, Deus sempre inicia o contato. Porque o homem natural não pode compreender nem entender Deus. Ele não pode conhecer a Deus. Ele não pode sentir Deus. Ele não pode ver Deus. Ele não pode de fato nenhum ter contato com Deus. Deus deve invadir a privacidade do seu pecado. E quem invade é ele interrompe a privacidade do seu pecado mais íntimo, diz, chega, basta, a partir de hoje tu serás uma nova criatura. É o contato com esse Evangelho da graça. O homem natural não compreende as coisas de Deus, ele nem mesmo pode buscar a Deus. O homem, ele persegue sim, ele busca sim a felicidade, ele busca a saúde, ele busca a riqueza, ele busca a paz, ele busca namorar-se ou enamorar-se. Em algum momento, em alguns momentos, ele perceberá ou ela perceberá que tudo isso é efêmero e insignificante, porque não lhe trouxe felicidade duradoura. Sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Pois a verdadeira felicidade só pode ser encontrada quando temos um encontro da graça, quando a graça nos beija na face e passamos a ser agora um homem interrompido, uma mulher interrompida, não peca mais, como o salmista Davi assim descreve nos Salmos 32 e 51. Se você é um pecador e morrer nessa noite, você vai para o inferno. Mas você não vai para o inferno porque você mentiu. Você não vai para o inferno porque você roubou alguma coisa. Você não vai para o inferno porque você saiu, ficou bêbado, adulterou, fez coisa do tipo. Você não vai para o inferno porque você fez essas coisas. Se você for para o inferno, será porque você não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A única coisa que nos leva para o inferno é isso. Não é a bebida, não é as drogas, não é o sexo ilícito. Não é nada disso que nos leva para o inferno. O que nos leva para o inferno é quando nós não reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O verso 4. E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E Paulo agora está tendo contato. Acontece ações sobrenaturais de Deus. Por que me persegue? Por que você está fazendo isso? Eles me odiaram sem motivo, diz lá em João capítulo 15, versículo 25. Sem causa. Quem poderia odiar Jesus Cristo? O que eu fiz para vocês me odiarem tanto? Em outras palavras, Jesus poderia dizer isso. João
15, 25. O que eu fiz para vocês me odiarem? Por que vocês me odeiam tanto? Aí Paulo vai dizer, quem não ama Jesus é um problema. 1 Coríntios, capítulo 16, por favor, rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 16. Quem não ama Jesus? 16, 22, diz assim: por que vocês me odeiam tanto? O que eu fiz com vocês? Por que vocês fazem o que fazem comigo ou com o meu povo? Por quê? Aí Paulo diz, 16, 22: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, anatema. Anatema. Maranata, vem Jesus. O que Jesus Cristo faz? O que ele fez? Por que tu está me perseguindo, Paulo? Então a questão é o que o homem faz com Jesus. Os homens só têm dois caminhos: amar Jesus ou odiar Jesus. Se você não ama Jesus, você é um anátema. É simples assim. Se você ama, você é um Macários, é um bem-aventurado. Mas se você não ama, você é um amaldiçoado. E é isso que Jesus Cristo está dizendo para Paulo. O primeiro contato que Jesus Cristo está dizendo com Paulo é: Paulo, tu me amas? Por que me persegues, Paulo? O que eu fiz com você, Paulo? Jesus dá um cheque em Paulo. Por que, Paulo, você está fazendo isso comigo? Verso 5. Primeiro contato. Segundo, a conversão. Verso 5. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Se houve o contato, houve a revelação. O Deus se identifica. O Deus agora dá nome, tem nome próprio. Eu sou Jesus. Quando Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, penso que a luz amanheceu na vida deste homem. Houve um clarificar tão intenso, a luz, o sol, raiou e brilhou na cabeça desse homem, porque ele acreditava que essa pessoa estava morta. Assim como tantos comemoram a Páscoa, nós julgamos estar num país cristão, mas para muitos Jesus ainda está morto. Jesus não serve para nada. Porque tantos quantos estão vivendo anátema, vivendo na maldição, não aprenderam, não entenderam, não foram revelados, não foram tocados, não tiveram ainda a graça de Cristo em suas vidas. Estão mortas. Mas aqui, ele está vivo. Saulo conhecia bem a mensagem cristã, porque provavelmente Paulo, ele conversou com Estevão, ele debateu com Estevão, e ele não teve condições de interpolar com Estevão, de crescer teologicamente para cima de Estevão. Ele perdeu para Estevão, e ele sabia disso. Ele havia perseguido cristãos o suficiente para ouvir a respeito dessa pessoa, desse ser maravilhoso chamado Jesus de Nazaré. Você pode acreditar que ele conhecia o Evangelho de Cristo Jesus, e ele reconheceu. E ele, nesse momento que Cristo se revela para ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E o que Paulo faz com Jesus a partir de então? A verdade surgiu em sua mente. Ele passa agora a ser liberto: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que foi crucificado, o que foi rejeitado, o mesmo Jesus que Estevão disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, cuja mão direita estendeu para o mesmo. Espírito de Estevão, Jesus, a quem ele Saulo tanto odiava, cujos seguidores ele assassinou sem nenhuma misericórdia. Ele tão somente, impiedosamente, cruelmente perseguiu. E agora Jesus está vivo. Jesus está vivo. O Messias está vivo. Creiamos nisso de
fato, mas a pergunta que não quero calar para nós nessa noite é: eu creio que Jesus está vivo, e o que você está fazendo com isso? O que esta afirmação mudou na sua vida? Tem mudado na sua vida? E agora de repente a paz começou a entrar em sua alma. Ele descansou-se da batalha. Ele percebeu que não tem como lutar contra esse Deus. Quando ele descansou assim, diz o versículo 31, 9 e 31, veja comigo. Então quando ele se rende, quando ele se entrega, dura coisa Paulo é retroceder contra o arguilhão. Chutar a ponta de ferro, ponta de prego não dá, Paulo. 9:31. Depois da conversão de Paulo, a igreja, na verdade, tinha paz. A igreja descansou. A conversão de Paulo trouxe paz à igreja de Cristo Jesus. Porque agora Paulo era o homem em quem eles poderiam confiar. Era mais um dos seguidores de Cristo, em que estava agora somando para a edificação da obra de Cristo naquela cidade, naquela região da Ásia Menor. A sua conversão, o que ela trouxe para a igreja de Cristo Jesus? Paz, alegria ou problema? A sua conversão, o que ela fez? Qual foi o somatório? O que é que a sua conversão tem produzido, tem somado na obra de Cristo? Pastor, eu sou um cara muito bom, eu sou uma mulher muito boa para ilustrar os bancos. Domingo após domingo, depois que eu me converti, eu estou fazendo o trabalho de ilustrar banco. Será isso? É para isso mesmo que o Senhor nos converteu? É para isso mesmo que o Senhor se revelou, teve o contato, houve a conversão? E então em terceiro, verso 6, a consagração. Paulo teve o contato, Paulo teve a conversão, e Paulo tem a consagração. Cada um dos que aqui estão não pode inverter essas ordens. Todos nós tivemos contato, todos nós tivemos conversão, e todos nós precisamos ter consagração. 6. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão que te convém fazer. Mas eu quero ir mais. Abre comigo Atos 22. É mais intenso. 22. Atos 22. Dez. Diz assim: então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. A consagração. E ele disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Isso é consagração. Ele está dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o teu servo, como Isaías, quando ele teve aquele encontro em Isaías capítulo 6. Eis-me aqui, usa-me a mim. Contato traz conversão, que traz consagração. Não há outra, não tem possibilidade de mudança. Contato, conversão, consagração. Isso é consagração. O que o Senhor quer de mim? Eu te darei tudo o que está ao meu alcance, porque a partir de hoje, Senhor, sei que Tu estás vivo. Você pode passar todo o Novo Testamento, página por página, você encontrará verso após versos, eles falando, Jesus dizendo: vocês me chamam de Senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou o Senhor. E se Ele é Senhor, nós somos servos. E se Ele teve um contato conosco, e se Ele nos converteu à sua maravilhosa graça, e se Ele nos consagrou, para quê? Para mostrar que nós somos subalternos, somos submissos às suas ordens. A única questão é: quem é Jesus para você?
Quem é Jesus para mim? Você tem obedecido Jesus? Ele é o Senhor de sua vida? Aí você diz assim, sim, pastor. Ele é o Senhor da minha vida, mas não parece, muitas vezes não parece. Porque Jesus Cristo, a obra de Cristo, os atos de Cristo em nossas vidas são secundários. Questiona-se. Paulo sabia que havia apenas uma coisa que era necessária em sua vida, e isso era obediência. O que queres que eu te faça? Essa é a única pergunta que o cristão convertido precisa fazer ao seu Senhor todos os dias. De manhã cedo levantou, escovou o dente, tomou café, fez a sua devocional, pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça no dia de hoje para teu reino? Eu tenho orado, Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a igreja presbiteriana em Utinga, Senhor? O que o Senhor quer esse ano 2018? O que o Senhor quer que essa igreja seja feita? Como ela vai ser direcionada? Quais as temáticas? Para onde ela tem que trilhar? Quais caminhos ela trilharão, Senhor? E aí você senta e você ora, e você senta e você ora, e você senta e você ora, e aí começa então a vir os pensamentos, e começa a vir as ideias. Eu quero que você faça isso com a minha igreja. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? E o Senhor testou tão rápido. O verso 6: levanta-te e vai para a cidade. Agora ele não diz: ah, Senhor, eu não posso ir agora não, porque eu tenho um trabalho, Senhor. Oh, Senhor, eu não posso ir não, Senhor, porque agora eu tenho que fazer outra coisa, Senhor. Quando eu ficar um pouco mais velho, quem sabe, Senhor. Agora estou no melhor da minha vida, Senhor. O meu casamento, Senhor. Os meus filhos, Senhor. Os meus. Contato, conversão e consagração. O que foi que ele disse? Senhor, o que queres que eu te faça? Eu vou obedecer, Senhor. Sua consagração não era apenas verbal, foi real. Ele não disse: Senhor, agora não posso. Ele não inventa uma desculpa. Ele fez exatamente o que o Cristo exigiu que ele fizesse. Toda a vida de Paulo foi um testemunho. E ele continuou dizendo: o amor de Cristo me constrange. Isso é lindo demais. Isso é lindo quando você abre 2 de Coríntios, por favor. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 14. Ele vai dizer que o amor de Cristo, o amor de Cristo, o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo, o amor de Cristo me constrange. 5,14. Ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo me constrange. Amar e ser amado é algo maravilhoso. Quando amamos de verdade, somos capazes de fazer tudo. Quando está enamorado, quando tu estavas enamorado, quando o rapaz está enamorado de uma menina, nós fazíamos tudo. Não é nada difícil, não tem nada difícil para quem ama, não tem nada complicado para quem ama. Pegava uma moto 180 km, ia para Paramirim, saía de Goiânia e vinha para Paramirim, porque eu amava o objeto do meu desejo, o amor da minha vida. Nesse plano terrestre estava em Paramirim. Milhões e milhões de pessoas lá em Goiânia não servia, porque uma única me servia na Bahia, porque era o meu objeto amado. Amar não é sacrificar pelo ser amado, não é tão difícil, nada é complicado. Trabalhamos arduamente, engolimos sapos, ficamos sem dormir, pensamos em como podemos agradar, damos presente mesmo não tendo condição, promovemos conforto mesmo que isso nos cause desconforto, abrimos mão de comer para que o ser amado coma melhor do que nós. Por amor nós sacrificamos. E eu lendo esse texto me faz então como um choque no estômago, e eu entendi que tenho amado pouco Jesus Cristo, porque o amor de Cristo tem me constrangido em dizer: pouco tu tens feito por esse Deus, pouco nós temos feito por esse Deus. A minha consagração está muito pequena perto do que Cristo fez por mim.
Se somos capazes de fazer isso por um filho, por um esposo, por uma esposa, por um pai, por uma mãe, e pelo nosso Deus, quantos de nós estamos dispostos a se sacrificar para que a sua obra se aumente e se multiplique? Como podemos permanecer indiferentes ao maravilhoso amor de Deus? Como podemos receber tanta vida e gastá-la fora da vontade de Deus? Isso é impactante, meu irmão. Isso é constrangedor, minha irmã. Isto é impulsionante para nós, em saber que temos um Deus que entrou em contato com você, um Deus que te converteu, um Deus que está te consagrando diariamente. O grande problema é que nós prometemos muito e fazemos tão pouco pela obra do nosso Deus. Ele prometeu uma coisa só. Fala, Senhor, eu farei o que o Senhor quer que eu faça. Eu farei o que o Senhor quer que eu faça. Por fim, 8 e 9 diz assim: Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levantaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Qual foi a última coisa que Paulo viu? Jesus. Qual foi a última coisa que Paulo viu? Jesus. Porque Paulo agora fica cego para as coisas do mundo. Paulo agora não consegue mais ver nada deste mundo senão Jesus. Você já olhou para o sol e em seguida tentou olhar para outra coisa, olhou para o rosto de uma pessoa, fica 5 minutos olhando para o sol se você conseguir, e quando você volta você só vê o sol, você vê sol, você vê sol, você vê sol, você vê sol. Ou se alguém chega com uma máquina boa nos casamentos e está meio escuro, a pessoa chega, tira uma foto, um retrato, mas é da antiga, tira um retrato, e você fala, misericórdia, me cegou, e aí você tenta abrir o olho, só vê luz, só vê luz, só vê luz, só vê luz, até então que aquele negócio abaixa um pouquinho. Em todos os lugares que você olha, brilha, 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 brilha. Não acho que a cegueira de Paulo foi uma cegueira das trevas. Eu penso que foi a cegueira da luz. Eu penso que por 3 dias tudo que ele viu foi o Filho de Deus, que ele não podia se livrar dessa visão maravilhosa. Isso é tudo que ele vê. A última coisa nessa vida que Paulo viu de fato e de verdade antes da sua conversão foi Jesus. E Jesus entrou na vida de Paulo, e Paulo agora, ele olha para Roma, ele vê Jesus, ele olha para os Coríntios, ele vê Jesus, ele olha para Efésios, ele vê Jesus. Em todo lugar que Paulo vai, Paulo vê Jesus. Jesus passa a ser agora a última imagem que ele tem ao dormir e a primeira que ele tem ao acordar. Jesus é o grande amor, Jesus é o grande desejo de Paulo de Tarso. Ele passa agora a desejar como sendo o seu maior tesouro. Sadhguru Rit, esse homem, médico no Nepal, que usou o seu bisturi e o seu microscópio e sua técnica simplificada de cirurgia de catarata para dar visão, quase 70 mil pessoas nos últimos 23 anos. Os pacientes deles são os mais pobres ali em Kathmandu, no Nepal. E todas as vezes que os pacientes desse homem entram em seu consultório, o pagam somente com gratidão. Vai, pega a sua mão e diz: muito obrigado, doutor, porque agora estou vendo, doutor. O que o senhor quer que eu faça, doutor? Ele diz que você continue a enxergar. Nosso Senhor Jesus Cristo nos curou de uma cegueira espiritual. Qual tem sido o pagamento que nós temos demonstrado por tamanho ato de amor? Qual tem sido o amor que nós temos externado pelo Cristo, pela salvação, pela limpeza ou por ter nos feito enxergar, pela visão espiritual?
de olhar para esse mundo e perceber: o mundo jaz no maligno. Concluindo, meus irmãos, o mundo precisa desesperadamente de pessoas de verdade. E quando eu digo de verdade, eu estou falando de pessoas que entendam a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O mundo precisa desesperadamente de pessoas de verdade. Eu creio que vocês entenderam. De pessoas que conhecem a Bíblia, de pessoas que produzam luz, de gente transformada pela graça de Deus, que vive um processo de santificação progressiva, de transformação diária, da mesma forma que o Paulo, apóstolo, buscava viver depois do seu encontro com Cristo. Depois do meu encontro com Cristo, eu tenho sido um homem de verdade, eu tenho sido uma mulher de verdade. Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem, diz Milo Fernandes. Que essa fala de Milo Fernandes não seja algo no nosso meio. Elas são admiráveis à distância. Não, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que isso aconteça dentro da igreja presbiteriana de Utinga. Quão admiráveis são as pessoas que nós conhecemos de perto e de longe, porque já não são elas quem vive, Cristo é quem vive em cada um de nós. Que as pessoas, ao chegar perto de nós, não encontrem apenas os nossos defeitos. Pastor é um cara de gente boa, mas o pastor é assim, assim, assado, um cara meio agoniado, um cara meio explosivo, é sanguíneo, assim, assado. Mas vejo as atitudes e o caráter de Jesus na vida dele, assim como na vida de cada um de nós. E isso é preciso lutar, lutar e lutar. Meus irmãos, é preciso deixar bem claro que nossa conversão foi algo transformador. E eu posso dizer também nessa noite, depois do contato, da conversão e a consagração, eu farei o que, Senhor? Eu farei o que o Senhor quer de mim, Senhor. Eu farei o que o Senhor quer que eu faça, Senhor. Eu vou me levantar, mas a partir de agora, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Me ajude a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Curve sua cabeça.